Pessoal, bom dia. Aqui nessa aula 24, a gente vai continuar vendo alguns aspectos mais detalhados e sutis do processo de diagonalização. Então vamos começar com um exemplo. A gente quer encontrar autovalor e os autovalores, né? Ou seja, as raízes do polinômio característico e os autovetores dessa matriz A, cujas entradas são 4 menos 3 menos 3, 3 menos 2 menos 3, menos 1, 1 e 2. O polinômio característico a gente sempre calcula como determinante de A menos lambda I, ou enfim, lambda I menos A, né, porque a gente iguala a zero, tanto faz. Então é só colocar a matriz A menos lambda vezes a matriz de identidade. Então a gente obtém essa matriz aqui, tá? Calculando o determinante dessa matriz, vocês podem expandir por cofatores, foi o que eu fiz, e dá menos lambda menos 1 quadrado, que multiplica lambda menos 2 quadrado. Então, a equação característica iguala o polinômio característico a zero. Tá? Então, existem duas raízes desse polinômio. A raiz lambda igual a 1 de multiplicidade 2 e a raiz lambda igual a 2 de multiplicidade 1, porque ela aparece uma vez no polinômio característico. E esses são os autovalores. Portanto, olha só. Primeira coisa que a gente tem que calcular, então, a gente escolhe um dos autovalores, vou escolher aqui lambda igual a 1, e calcular A menos lambda I. Né? O A menos lambda I é essa matriz aqui, que está dentro do determinante. Então, quando a gente substitui lambda igual a 1 nela, vai dar a matriz de entradas 3 menos 3, menos 3, 3 menos 3, menos 3, menos 1, 1 e 1. Primeira coisa que a gente deve notar dessa matriz, né? A gente quer calcular autovetores, perdão. Então, autovetor significa que um vetor, quando eu agir nessa matriz, o vetor, a matriz sobre o vetor, é igual a lambda v. Ou seja, e como a gente está tratando o autovalor lambda igual a 1, vai dar o próprio v. Ou seja, a menos i, v é igual a zero. Só que o A menos I V é multiplicar a matriz A por esse vetor, cujas componentes, o autovetor, né, cujas componentes são x1, x2, x3, igual ao vetor nulo. Então, a gente tem este sistema linear, né, esse sistema linear, e é homogêneo. Então, o que a gente faz? A gente pega a matriz e escalona. Só que notem o seguinte, primeiro, essa linha é igual a essa. Então, se a gente subtrair uma da outra, a segunda linha vai dar zero. Essa linha, a primeira linha, é menos 3 vezes a última linha. Então, se a gente multiplicar a primeira por 1/3 e somar a terceira, vai dar uma matriz nula. E finalmente eu divido por 3 a primeira linha, então vai dar essa matriz, cuja primeira linha é 1, menos 1 e menos 1. A segunda linha, todo mundo é zero. E a terceira linha, tudo é zero. Então a gente tem, né, voltando à configuração de sistema linear, então a gente tem aqui o sistema, né, a matriz 1 menos 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que é a matriz A escalonada, que multiplica o autovetor, é igual ao vetor nulo. Olha só, aqui a gente tem um único pivô. Então a gente tem uma variável líder, x1, e as outras variáveis x2 e x3 são livres. Ou seja, eu associo a cada uma delas um parâmetro. x2 é igual a t, x3 é igual a s. Solução desse sistema linear. Essa primeira equação significa que x1 menos x2 menos x3 é igual a zero. Ou seja, x1 é igual a x2 mais x3. Então, eu tenho que o meu autovetor tem coordenadas, tem componentes x1, x2, x3,
que são x1 é igual a x2 mais x3, ou seja, t mais s. x2 é igual a t, x3 é igual a s. Agora, aqui a gente pode colocar em evidência os fatores de t. Então, t aparece aqui na primeira posição, então fica 1. Aparece na segunda posição, fica 1 também. Mais s. O s fica aqui na primeira posição, 1. E fica na última posição, 1 também. Então a gente obtém dois autovalores, dois autovetores, associados a lambda igual a 1. 1, 1, 0 e 1, 0, 1. Tá? Esse conjunto de vetores, o primeiro vetor 1, 1, 0, o segundo vetor 1, 0, 1, eles são linearmente independentes, pois como vimos já em geometria analítica, se dois vetores são linearmente independentes, né? Dois vetores são LI, se e somente se um é múltiplo do outro. E esse vetor aqui, um dos vetores, né? O primeiro vetor claramente não é múltiplo do segundo e vice-versa, consequentemente. Então, esse conjunto de vetores forma uma base do autoespaço associado a lambda igual a 1. Autoespaço, lembrando, é o conjunto, é o espaço gerado pelos autovetores associado a determinado autovalor. Tá? Então, lembrando que o nosso exemplo aqui era calcular autovetor e autovalor dessa matriz, pronome característico que a gente calculou e achamos esses autovalores. Para o lambda igual a 1, a gente já calculou. Né? Determinamos, né, calculamos dois autovetores. Agora vamos focar no lambda igual a 2. A menos lambda i, né, ou seja, a matriz A menos lambda igual a 2. Então a matriz A menos duas vezes a identidade vai dar essa matriz aqui. 2 menos 3 menos 3. Segunda linha 3 menos 4 menos 3. Terceira linha menos 1, 1, 0. Tá? Que é o que a gente acabou de mostrar. Então, resolver essa equação de autovalor e autovetor, AV é igual a 2 vezes V, porque lambda é igual a 2. O autovalor 2 está sendo tratado aqui. Ou seja, A menos 2i que multiplica V é o vetor zero. Tá? Então, A menos 2i. Perdão, aqui é 2i, pessoal. Vamos consertar agora. Ou seja, menos 2i. Beleza, pessoal. Bom, travou aqui, vou reiniciar.